Boa noite, meus amados. Eu estava completamente alucinado, perdido, mergulhado no fundo do poço e na lama, em drogas. As drogas estavam me deixando doido, alucinado, estava vendo coisas. Eu usava as drogas mais pesadas que vocês podem imaginar. Eu não vou nem citar o nome, porque assim eu tenho até vergonha de falar o tipo de droga que eu ingeria. E eu ficava monstro, eu ficava assim assombrado, eu corria para terrenos baldios, eu ficava vendo assombração e eu ficava ali tremendo, a minha alma ficava tremendo e eu ficava preocupado e eu ficava assim com medo e me escondia e procurava esconderijo e não havia esconderijo nenhum e eu corria para um lado, corria para o outro e assim procurava mais drogas, caçava coisas em cantos, parecendo um animal. Eu estava num estado deplorável, num estado assim eu não era mais ser humano. Verdadeiramente falando, eu não me reconhecia como ser humano. Os dias para mim, eu fugia dos dias, eu não aceitava os dias. As noites começava e eu não sabia nem como que elas terminavam. De repente já vinha dia e eu me assustava, me assombrava, não queria encarar a luz do dia. Mas teve uma vez que aconteceu uma coisa extraordinária e assim, eu parei para refletir e eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Eu estava assim num estado muito alucinado mesmo. De repente eu senti um conforto e eu abracei aquele conforto. Eu comecei a olhar para aquele conforto, eu comecei a olhar para aquela sensação agradável e assim, surpreendentemente, o meu corpo foi limpando, o medo foi saindo e eu segurando, agarrado naquela sensação gostosa, naquela sensação que veio de momento. E eu, em meio ao efeito da droga, em meio aos efeitos que a droga causa, eu fiquei preocupado se aquilo ali era um outro tipo de efeito que a droga estava causando em mim. E eu fiquei naquela situação, mas aquilo era muito bom para eu poder me agarrar e me agarrei. E assim, o dia amanheceu e eu estava praticamente sóbrio. E assim, eu procurei um canto, sentei no banco, aquele sol estava raiando, o dia estava quente, 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 até na sombra eu senti os raios solares. E assim eu comecei a pensar em Deus, eu comecei a meditar em Deus. E eu pedi muito para Deus, para que Deus não deixasse eu voltar àqueles estados em que eu ficava com as drogas. E eu pedi muito para Deus me livrar das drogas. E assim, o dia foi passando e parecia que eu estava sentado no banco conversando e Deus estava do meu lado, me orientando, me dizendo como eu deveria agir daí para frente. E assim, cheguei a Deus do jeito que eu estava, e Deus sabia que a minha mente ainda estava totalmente destruída. Deus conhecia, porque assim eu percebia que meu estado estava muito, muito, muito destruído. Eu estava em cascalhos, eu estava todo quebrantado, mas assim, eu continuei com aquela sensação, e aquela sensação era Deus, aquela sensação é Deus, porque hoje, gravando esse vídeo para vocês, eu digo para vocês, não está sendo fácil. Recaídas, eu caio em recaídas, eu sou fraco, eu sou pecador e eu destruo a minha vida facilmente, mas hoje eu tenho Deus. E assim, quando eu me encontro muito, muito, muito alucinado, muito, muito, muito com vontade de usar as drogas, eu recorro a Deus e eu me ajoelho e eu me procuro não sair do lugar, eu procuro querer conversar com Deus assim, e eu fico: Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. E isso está fazendo eu estar erguido, isso está fazendo eu dar passos
positivos em minha vida. Glória a Deus.